Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e toda semana, todo dia a gente está aqui trazendo aqui histórias inspiradoras que conectam, que possam conectar com você. Antes de mais nada, eu quero agradecer todas as pessoas que fizeram parte de uma confraternização que a gente realizou ontem da agência, né, onde que a gente teve a oportunidade de reunir vários fornecedores, amigos, familiares, para a gente confraternizar e celebrar, né, esse ano de 2024, certo? Então, aqui fica o meu agradecimento a todos os envolvidos, né, nessa grande confraternização que envolveu tanto a turma do backstage, do Perspectiva Podcast, do Estúdio Criativo e da agência BCK Digital. Todos os envolvidos aí, o meu muito obrigado, tá? Bom, e voltando aqui para o Perspectiva Podcast, hoje você sabe que toda semana a gente está aqui trazendo sempre um convidado super especial para a gente poder conversar, conhecer as histórias, né? As dificuldades que eles enfrentaram, e de fato é isso, né? O nosso objetivo aqui é fazer com que essa conversa sirva de inspiração para você, de exemplo, e é por isso que a gente gosta muito de fazer esses episódios, porque a cada edição, né, a gente tem sempre alguém que conectou com alguma coisa que foi dita aqui pelo nosso convidado, tá certo? Vale lembrar que para todos os nossos convidados, claro, mas para hoje em especial, todas as informações que eu trouxe aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referi aqui a Instagram, telefone de contato, site, você vai encontrar na descrição desse vídeo. E aproveito também essa oportunidade para você compartilhar, comentar, colocar esse link no grupo da família, que eu sei que você gosta de compartilhar links, né? Principalmente quando a história é legal, e aqui quase todas, ou por que não dizer todas as histórias que a gente traz aqui são bem legais, são bem inspiradoras, tá certo? Bom, é o seguinte, vamos lá. Hoje eu estou com mais uma convidada aqui no Perspectiva Podcast e eu vou fazer uma breve introdução aqui, que a gente anotou aqui meio que rápido, mas vai dar certo, tá? Ó, ela é contadora com 11 anos de experiência. Ela é sócia fundadora da Mavic Contabilidade, certo? É um escritório de modo geral, ele trabalha também com consultoria tributária e serviços financeiros, tá? Iniciou sua carreira como auxiliar de contábil e construiu uma sólida reputação na área da contabilidade. Senhoras e senhores, o nome dela é Maiara Santos. Palmas, senhoras e senhores! Primeiro, eu quero agradecer demais a Maiara por ter topado vir aqui conversar com a gente. Obrigada pela oportunidade de contar a história minha e do escritório. E é um prazer participar. Legal demais. Ó, aqui, Maiara, é o seguinte, a nossa conversa aqui é uma conversa como se a gente estivesse na calçada de casa e a gente vai aqui destrinchando a nossa conversa para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais e conhecer toda a tua jornada, tá certo? E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: primeiro eu queria te conhecer, tá? Quem é a Maiara Santos? Eu sou mãe, empresária, adoro um desafio, sou determinada, ralei muito para chegar aqui, ainda tenho muito mais a fazer, mas sou uma eterna aprendiz. Tenho que estar sempre estudando, aprendendo e mudando. Obviamente, você vai aprendendo e vai mudando algumas visões de vida. Legal demais. Natural de Fortaleza. Palmácia, sou natural de Palmácia. E já está aqui em Fortaleza há muito tempo? Já mais ou menos 20 anos. Ixi, então já está aqui há bastante tempo, então. Vamos lá, hoje eu queria entender, você já deve ter trabalhado CLT antes de Sim, se formar e tudo, aquela coisa toda. Eu queria conhecer este momento da Maiara. Me explica, você já fez o quê como CLT, por exemplo? já fiz o quê? Ixi, aí eu fiz muita coisa. Já fui assistente comercial, já fui vendedora, já fui auxiliar de venda, auxiliar de licitação, já fiz um pouquinho de cada coisa. Antes de eu encontrar a contabilidade, já trabalhei no ramo do turismo, eu estudava turismo. Ah, E foi no turismo que eu encontrei a contabilidade e me apaixonei com uma única disciplina. E fui buscar referências da profissão. E fui me encontrando nos números, nos balanços. E aí fui buscar oportunidade para trabalhar na área, porque a primeira oportunidade é difícil, principalmente quando você já tem uma carga financeira para dar conta de responsabilidade, e você não pode mais retroceder tanto ao nível de estágio. Então, eu precisava de uma vaga que fosse CLT para custear a minha vida
Então foi difícil começar, mas Deus abençoou e deu tudo certo. Que legal. Quando você trabalhou como CLT, você já trouxe aqui pra gente que já trabalhou em várias áreas, né, e eu queria entender o seguinte, quanto tempo foi que levou toda essa vida de CLT? Tá com uns 30, não, espera aí, fazer o cálculo. Mais ou menos, assim, Uns quantos 25 anos. uns 25, você trabalhou CLT 25 anos, é isso? 25 anos. Olha só, bastante tempo, hein. Então, Bastante tempo. você conheceu aí praticamente todas as etapas do processo, foi Sim, aprendendo com cada etapa dessa, né. cada etapa dessa até entrar na contabilidade e todas essas experiências contribuíram para a profissional que fui hoje. Aprendi muito no ramo corporativo, quando eu fui assistente comercial em uma empresa de turismo, foi a minha grande base, tanto de tratar cliente corporativo, que tem uma diferença, tá? O cliente corporativo ele tem um diferencial de atendimento e parte de processo, de organização, de demanda financeira. Então, todas as experiências que eu tive me prepararam para a profissional que eu sou hoje, mesmo sem ser na contabilidade. E na contabilidade propriamente dita, eh, foi importante subir degrau por degrau, auxiliar, assistente, analista, coordenadora contábil, gestora de uma empresa e agora dona e contadora do meu próprio negócio. Perfeito. Assim, é interessante que, pra você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, para que você entenda a jornada de cada um dos convidados aqui, e principalmente quando a gente fala de contabilidade, a gente sabe que não é fácil, você já veio de uma outra jornada também que era da área do turismo, e eu imagino que quanto tempo você ficou só no turismo? 3 anos e meio. 3 anos e meio no turismo foi onde despertou a chave e virou e disse assim: "Rapaz, a contabilidade é uma área que me encanta". Aí eu imagino que deve ter sido mais ou menos isso, né? Foi sim. Quando eu cursei essa cadeira de contabilidade, eu já estava no quinto semestre de turismo. Então, eu cursei até o quinto semestre de turismo. Quando eu encontrei a contabilidade, me apaixonei pelo balanço, porque é uma cadeira bem geral que você vê no turismo. E eu tinha uma colega que já estava cursando contabilidade. Eu fui pedir referências e comecei a pesquisar mercado de trabalho, oportunidades. Aí, quando eu montei o meu primeiro balanço, foi paixão. O pessoal disse que é um pouco de loucura. Mas de loucura todo mundo tem um pouco, mas é apaixonante. Eu sou realmente apaixonada pela contabilidade. Legal, aí 3 anos e meio no turismo e no decorrer dos estudos, se deparou com uma cadeira que te encantava, virou a chave para você poder e aí depois que aí sim, mudou os planos completamente, né, porque sair do turismo e recomeçar, eu não sei se é mais ou menos isso o É, processo, eu queria que você até explicasse pra gente. É praticamente um recomeço, né, tipo assim: "Não, cheguei aqui na cadeira de contabilidade, agora eu vou ter que mudar os planos aqui". Como foi essa mudança? foi realmente um recomeço. E Deus foi sempre muito presente, preparou tudo. Quando eu comecei a cursar contabilidade, eu me desliguei do turismo, da área comercial, realmente eu fui desligada da empresa. E comecei a cursar contabilidade e fui ali batalhando, mandando currículos para o que eu já tinha experiência e também currículo para escritório de Aí contabilidade. sim, aí você estava estudando e enviando currículo, seria isso? Enviando currículo para vaga de auxiliar, porque era o que me atendia como CLT, pela experiência que eu não tinha, que era nada, zero. Então eu comecei a mandar currículo e arranjei um emprego na área de compras Nada a de uma ver. construtora, nada a ver. Mas continuei mandando currículo, trabalhando e mandando currículo, até conseguir essa vaga num escritório que mais voltado para a parte de supermercado. E fui fazer entrevista e foi um recomeço, porque aí eu tive que diminuir meu salário, né, porque é diferente, era diferente, foi 50% diminuir o salário, mas eu estava disposta a pagar o preço. É importante todo mundo saber que você tem que pagar o preço, tá? Às vezes é um preço alto, mas você precisa pagar se esse for o seu objetivo, obviamente. Então eu consegui essa vaga num escritório como auxiliar. E comecei a trabalhar, auxiliar naquela velha digitando documento. Chegava caixas e mais caixas de supermercado para contabilizar. E tive pessoas maravilhosas que começaram a me ensinar a prática contábil, porque na faculdade a gente vê a teoria, a prática ela muda um pouquinho a configuração, entendeu? Os nuances, a agilidade que você precisa ter, o sistema que você utiliza. Então,
Foi nesse primeiro escritório, eu não passei muito tempo como auxiliar nesse escritório, porque o foco era terminar a faculdade. Então, o horário estava chocando, porque a gente precisava, final de trimestre, para quem não sabe, a gente tem que fazer a apuração do supermercado, cada trimestre, a cada 3 meses. Então, eu tinha que ficar no escritório até altas horas para concluir aquele trabalho. E eu não conseguia, porque a minha prioridade era me formar. Sempre foi essa. Então, eu precisei também, mais uma vez, optar, fazer uma escolha. E a escolha que eu tinha era continuar estudando. Então, eu fui desligada do escritório e, mais uma vez, fui para o mercado mandar currículo. Entendi, para encontrar uma forma de trabalhar que não atrapalhasse a tua jornada na faculdade. Sim, Legal isso, importante você falar isso, porque essas decisões que surgem na vida da gente, né, para a gente entender qual o caminho que a gente quer seguir, é muito desafiador, porque quando você se depara numa decisão como essa, poxa, eu preciso da grana, eu preciso trabalhar, mas eu preciso da faculdade também. Se um atrapalhar o outro, aí eu vou precisar tomar uma decisão. E foi de fato o que você fez aqui, e pelo que me consta aqui, foi uma decisão acertadíssima, né? Porque hoje você está aí com seu escritório de contabilidade, que já já a gente vai falar sobre ele, certo? Mas aí me diz, voltou a entregar currículo? voltei a entregar currículo, já consegui uma vaga como assistente, apesar de ter tido pouca experiência como auxiliar, consegui uma vaga de assistente. Inclusive, num outro escritório pequeno, e depois consegui ir para a minha grande experiência na área contábil, que eu vou falar o nome, foi na PIP Contabilidade. É um grande escritório aqui de Fortaleza, que me deu toda a base e foi lá que eu consegui assistente, analista, e também foi lá que me despertou, virou a chavinha para querer empreender nessa área, porque até então eu não queria, tá? Esse desejo não veio no meu coração desde sempre, não. Entendi. Eu estava lá, eu estava feliz em estar aprendendo. Ave Maria, sou muito grata aos meus analistas da época, ao meu coordenador, que foi ele que fez os analistas que eu nem queria. A gente sabe o quanto é emocionante realmente, quando a gente realmente tem apoio de pessoas que fizeram uma jornada marcante na vida da gente sabe que isso realmente causa muita emoção, que é o que está acontecendo aqui com a Mayara nesse momento, e é importante lembrar que isso é para você ter ideia dos desafios, da gratidão que pessoas que se destacaram no mercado têm por pessoas que ajudam de uma forma direta ou indireta. E a Mayara teve isso aí desde sempre e hoje está aqui colaborando aqui com a sua experiência, com tudo que ela passou e está aqui. E eu quero deixar claro para vocês que não é tão simples você vir aqui botar o rostinho na frente de um monte de câmera aqui para começar a gravar, para poder falar sobre a sua vida. É realmente gente que tem muito a acrescentar. E isso é a prova de que o que a Mayara está trazendo aqui para a gente é um pouquinho dessa gratidão que ela tem por essas pessoas que ajudaram ela lá atrás, né, Mayara? Muito, eu tenho muita gratidão, porque realmente eu não queria empreender até então e nem queria ser analista, porque para quem está assistindo desse ramo, a pressão é muito grande. A responsabilidade, as entregas que você tem que fazer, porque assim, o contador, muita gente não entende, mas nós somos corresponsáveis pelaquela empresa. Apesar da decisão final ser do empresário, a gente tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, inclusive criminalmente, que nós podemos responder. Então, assim, a gente já viu casos aí de contadores, né, sendo visitados pela Receita Federal. E porque nosso cargo de responsabilidade é muito alto. Então, eu não queria. Tava bom até então, do jeito que tava, mas aí que concluiu sendo meu coordenador, realmente me forçou a fazer a prova e me fez ser analista. E daí foi que surgiu a vontade de empreender. Perfeito, que legal. Eu fico todo arrepiado aqui quando eu ouço histórias assim, porque de fato é um momento muito bom, assim, o fato de você vir aqui, ter a oportunidade de contar tudo isso, né? Poder trazer exemplos vivos. E para você que está acompanhando aí o Perspectiva Podcast, que conhece, né? Que sabe um pouquinho, né? Consegue se conectar com histórias, esse que é um momento muito legal que a Mayara está trazendo aqui. E eu vou logo aproveitar para vocês conhecerem lá o Instagram dela, né, do escritório, que é @mavic_.
contabilidade, é o D, só o Dzinho no final, não tem o E, tá? Então é @mavic_contabilidade, tá certo? Conhece lá, dá uma olhadinha lá, que ela hoje atende uma série de serviços, que inclusive ela vai falar um por um aqui para a gente poder entender, para você que de repente está buscando uma profissional, um escritório, prepare-se, tá? Que você vai estar diante aqui de uma profissional que vai ter aí a oportunidade de dar algumas informações interessantes para você, tá? Maiara, continuando aqui a nossa conversa, vamos lá. Esse teu processo de crescimento é constante da qualificação profissional. É assim, eu imagino que você deva estar nessa fase de a todo instante estar ensinando e aprendendo. Eu queria que você falasse um pouquinho. É um constante aprendizado, porque primeiro é uma área que todos os dias tem uma atualização, uma lei nova, uma reforma tributária que está vindo aí, que a gente já precisa estar se preparando desde já. Inclusive, eu já faço um curso voltado para essa área de reforma tributária. E assim, fora a legislação societária, as leis trabalhistas, consultoria tributária que a gente precisa estar por dentro, a parte propriamente dita da contabilização, que não é simples. Muitos profissionais atuam, exemplo, na área fiscal, eles não conseguem contabilizar, porque realmente tem que entender, tem que ler os CPCs, tem que ler as várias leis que a gente tem. Então, você realmente precisa estar fazendo especializações, cursos de ICMS, de IPI, do que aparecer que você puder fazer, porque realmente também tem a limitação financeira, não é todo mundo que pode estar fazendo, porque não são cursos tão baratos assim. Então, mas você tem que buscar. A internet está aí, tem vídeos no YouTube ensinando a fazer muita coisa. Então, mesmo que você não tenha dinheiro, você tem o YouTube que pode te auxiliar muito, inclusive a começar a aprender por conta própria. Entendi. Eu queria entender também aqui como é que foi essa jornada, né, da fundação da Mavic Contabilidades e os seus valores, porque eu imagino que assim, assim, a gente acha que depois, não, terminei a faculdade, venci um desafio, aí percebe que existem outros pela frente. Eu imagino que a decisão de empreender, tipo assim, eu vou fundar aqui a Mavi Contabilidade. Como é que foi esse desafio? Pronto. A fundação da Mavic se deu porque quando eu virei analista, né, depois de um tempinho no cargo, eu comecei a sentir a necessidade de tomar decisões do meu jeito, do que eu acreditava que deveria ser, que eu acredito até hoje. E juntou com a minha segunda gravidez, que eu tenho um filho de 7 anos, então eu senti a necessidade de ter tempo para levar na escola, por exemplo, de uma reunião, de um jogo de futsal no meio do dia. Então, começou a surgir essa necessidade e a fazer as coisinhas do jeito que eu acreditava que tinha que ser. E eu comecei então a pensar, a amadurecer, a pedir direcionamento a Deus e a buscar sócios, porque eu nunca pensei em abrir sozinha, sempre eu busquei sócios. Primeiro, para dividir as tarefas, porque são diversos ramos que a gente atua e sozinha é muito difícil, é quase impossível você dar conta. E também a responsabilidade, ó, enquanto eu vou atrás disso, você vai atrás daquilo outro. E comecei dentro da própria PIP, eu comecei com colegas que eu tinha mais afinidade. E tentei uma e não deu certo, e tentei outra e não deu certo. Aí fui para as colegas de faculdade que já tinham se formado comigo, também não deu certo. Fui atrás dessa colega que estudou contabilidade, que me deu a dica quando eu gostei do curso, também não deu certo. E o meu marido, paralelo a isso, estava cursando contabilidade, influenciado por mim, minha irmã também cursou, influenciada por mim. Foi todo mundo meio barco. Que legal. E o meu marido disse: vamos fazer nós dois. E ele já trabalhava na área fiscal e eu na área contábil. E a gente começou a buscar. Só que também, gente, começar do zero não é fácil. Você precisa ter muita resiliência e muito direcionamento do Senhor. Porque o nosso primeiro cliente é incrível. Meu marido, trabalhava no Uber à noite e no dia no escritório. E o nosso primeiro cliente veio do Uber. Olha só. O cliente conversando com meu marido, né? Eu preciso, tô com um problema na prefeitura de Fortaleza, tananã, tananã. Aí meu marido nem sabia resolver, tá, gente? Olha só. Isso foi em que ano? Isso foi em 2019. 19. Tá. É,
Nem sabia resolver. Não, a gente faz, minha mulher é contadora, eu estudo contabilidade, e o que é que você precisa? Aí já trocou o contato, já trocou o WhatsApp, pegamos esse caso, fomos estudar para ver como resolvia, porque tem muitas coisas, assim, as pessoas acham, é contadora, vai saber resolver qualquer problema. Não é bem assim, tá, gente? A gente tem uma especialização e existem coisas que a gente nunca viu, mas a gente nunca deixa de atender. Vamos atrás, vamos estudar e vamos resolver o seu problema. Fato. Isso é fato. E da forma correta. Então, a gente foi estudar e pegamos esse cliente. Esse cliente nos trouxe um outro cliente, já nos indicou para um outro cliente, que veio do Floresta. Floresta tinha alguns funcionários que precisavam resolver umas questões burocráticas. Isso já veio esses funcionários. Só que entre esse percurso, desse primeiro para esse do Floresta, eu troquei de empresa novamente. E nesse dia específico, eu estava muito triste. Porque eu estava Tipo, tentando desistir, não dá certo, já estou há tanto tempo lutando. Isso, a primeira ideia de criar o escritório foi em 2017, só para as pessoas se atentarem à linha do tempo. Em 2019, esse primeiro cliente, e foi quando eu estava cansada. Não vem cliente, não vem cliente. Enquanto eu não tivesse cliente, eu não podia sair da CLT. E na hora do almoço, eu conversei com a colega de trabalho. Eu tô tão cansada, não, não, não. Quando eu voltei a trabalhar, meu telefone tocou. Oi, Mayara. Oi, é o fulaninho do Floresta. Não, não, é porque eu tenho aqui um trabalho para ti, com eram 20 empresas, 20 CNPJs que a gente precisava abrir. E aquilo ali eu entendi. Foi a resposta do Senhor, puxa vida, olha que só. era, que é o meu propósito de vida. Era ter a Mavic. Inclusive, o nome da Mavic, quem me deu também foi o Senhor. Porque eu não sabia, o nome não tem nada a ver com Maiara, tá? Sim, verdade. É, E, eu queria muito nome e não vinha, não queria ser MR, MS contábil, não queria esse tipo de nome. Então eu fui dormir, assim, eu queria tanto nome. Eu dormi e sonhei com esse nome. olha só. Que legal. A gente está aqui com a Mayara, ela está contando aqui um pouquinho das experiências dela, né, de como tudo começou, porque como você já deu para perceber que não foi fácil para ela também. Em vários momentos ela lembra de tudo aquilo que ela passou e enxergar que hoje ela está numa fase brilhante da carreira. É legal demais você poder ouvir essas histórias. Então quer dizer que até o nome também foi Foi o Senhor que inspiração. me deu. Foi o Olha só, Senhor que me deu. entendi. Continua. Então, veio esses 20 CNPJs que a gente precisou abrir e não tinha um cliente recorrente ainda, tá? Foram serviços pontuais Pontuais, que a né? gente fala. E desses 20 CNPJs saiu sim, veio o nosso primeiro cliente recorrente. Olha só que coisa boa. Sempre o Senhor foi trabalhando e encaminhando. E a gente pegou esse primeiro cliente, que era um prestador de serviço do Floresta, tá com a gente até hoje, para a honra e glória do Senhor. Então a gente fez um processo para a empresa dele, um processo societário, e depois ele trocou o contador dele para a gente porque ele gostou muito da nossa prestação de serviço. E até então não tínhamos sistemas, não tínhamos sede física, era eu e meu marido apenas. E aí não tinha uma pessoa para fazer o DP. E esse cliente precisava de um departamento pessoal, fazer folha. Aí no trabalho que eu estava atual, tinha uma pessoa que era muito próxima a mim, a gente se dava muito bem. Eu disse, fulano, tu quer fazer? Aí eu tive que abrir o jogo para ele, né? Eu tenho um escritório, estou tentando montar, enfim. Tu quer fazer esse cliente aqui a partir de DP? Porque eu não sei. E quanto é que você vai me cobrar? Enfim, aí ele ficou fazendo esse trabalho paralelo. E aí veio depois o segundo cliente indicado por esse primeiro, e assim foi chegando. Eu no trabalho, né, entre a CLT e o empreendedorismo, fazendo ligações, tentando captar cliente na hora que eu tinha. Veio mais um cliente, enfim, a gente foi montando até chegar o momento dessa pessoa que estava no DP, fazendo só o DP por fora, como prestador de serviço, entrar para a sociedade da Mavic. E hoje nós somos os três sócios, né? Eu sou a sócia fundadora, aí meu esposo é o diretor fiscal e o neto é o diretor de departamento pessoal. E o meu marido, Aglenilson, faz fiscal. Que legal, olha aí, uma sociedade de, eh,
profissionais que trabalhavam junto e que entenderam o propósito de cada um, né? Foi feito o convite, a gentileza, né? De repente, ó, esse aqui é um trabalho que a gente tem que está surgindo. Aí eu fiquei curioso o seguinte, e aí em que momento, de fato, se dá o lançamento, né? A estreia, né, de você tomar a decisão, ó, tô saindo da empresa porque eu vou fundar já já, foi em que momento Não isso? tá com tanto tempo assim. Eu fundei a empresa em 2000 com esse primeiro cliente, que ele começou em janeiro de 2020 conosco, Sim, e a gente começou a trabalhar de casa. Eu trabalhava à noite quando chegava, meu marido trabalhava à noite quando chegava, porque ele também era CLT em paralelo, e o do DP também. Cada um na sua casa, home office. E de dia, CLT em outras empresas. E até a gente, não, em 2022, depois da pandemia, a gente agora precisa abrir a sede física. Temos caixa, isso a gente foi pegando clientes e conseguindo equilibrar esses pratinhos, que também não é fácil. E meu marido saiu do CLT, o neto do DP também saiu do CLT e foram os dois para sede física. E eu no CLT ainda, tá? Eu saí do CLT tá com 1 ano e meio, mais ou menos. entendi. Então eu fiquei trabalhando nessas duas frentes por um tempo, até o escritório conseguir se estruturar financeiramente, porque é importante ressaltar isso. A gente tem nossas obrigações como pessoa física e não podemos abrir mão delas, não temos como. Então a gente precisou fazer esse equilíbrio. E eles ficaram dentro do escritório e eu ficava à noite. Sim. Aí saí do CLT, tá com 1 ano e meio, e mesmo assim ainda presto consultoria para outra empresa, além do escritório que eu tenho, e tô aí há 1 ano e meio nessa rotina. Que legal. Então, hoje, a Mavic Contabilidade é uma realidade, certo? Eu Graças queria a que você Deus. falasse um pouquinho da importância de uma equipe compromissada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da equipe que você compõe hoje. Pronto, é extremamente importante. Assim, primeiro, a questão da sociedade. Você precisa ter sócios que sejam alinhados ao que você busca, às entregas que você quer fazer. Primeiro ponto, e os objetivos que você quer. Porque se você tiver sócio que não vá na mesma rotina que a sua, na mesma tendência, possivelmente não dará certo. E a equipe é extremamente fundamental, porque, como eu falei, né, eu fiquei um tempo equilibrando esses pratinhos. Então, se eu não tivesse os meninos que são extremamente responsáveis e entendem o objetivo da Mavic, porque como eu fundei, veio do meu coração. Então, eu tive que repassar isso para eles, e eles entenderam e captaram muito bem. E hoje a gente desempenha uma função, assim, excelente. A gente consegue se entender e consegue definir as estratégias, as rotinas. Recentemente também veio mais uma pessoa para trabalhar com a gente, que é a minha irmã, que ela fica na parte comercial, financeira. Ela também é formada em contabilidade, mas só entrou no time recentemente. Eh, e a gente está com esse time. Não é um time grande, mas é um time que a gente faz as entregas como prometido, tá? E quando tem trabalhos assim, que às vezes aparecem, trabalhos pontuais, serviços retroativos, a gente tem nossos prestadores de serviço que fazem esse trabalho, que são na nossa inteira confiança, obviamente, porque eles têm acesso às informações da empresa, então são pessoas ligadas a gente, e faz esse trabalho quando é preciso. Mas funcionário mesmo, a equipe que está dentro do escritório, hoje somos nós quatro. Perfeito. E vale lembrar também você que é questão de tempo, assim, ó, não é tão raro você encontrar profissionais dessa área, né? Na verdade, é muito raro se encontrar profissionais dessa área que vêm botar o rostinho aqui para falar das suas experiências, né? Dos seus propósitos também, para que as pessoas conheçam isso, que vira uma tremenda de uma vitrine. Porque quando você tem a oportunidade de conhecer o caráter, né, de profissionais, ele vem e fala e explica as informações, dá essas informações com muita segurança, que é o caso dela, que é o caso da Mavic agora, que é da Mavic, que ela, né, fundou há alguns anos e está aí com uma equipe já preparadíssimo, todos os profissionais de altíssima qualidade para poder te atender. E tem várias parcerias por trás disso aí também, tá? Aí eu queria entender sobre a Mavic, quais são os serviços hoje que vocês prestam? Nós oferecemos, né, além do básico que eu chamo, que é a consultoria contábil, fiscal e departamento pessoal e parte societária, a gente tem consultoria tributária, consultoria financeira,
terceirização financeira, endereço fiscal, emissão do certificado digital. A gente também trabalha com software de gestão financeira que a gente disponibiliza. Não necessariamente você precisa ser cliente da Mavic para ter acesso a esse sistema financeiro, para trabalhar com ele. Ele já, além de financeiro, ele também já emite nota dentro do mesmo sistema, então a gente oferece isso também, certo? E a gente foca muito nessa parte de terceirização financeira. Por quê? Os nossos clientes são médios, pequenos e médios clientes. Nosso foco é esse, tá? Nosso ramo de trabalho, a gente decidiu focar nessas empresas. E o que é que acontece com essas empresas? É o dono que faz tudo. Além de parte financeira, administrativa, hoje você precisa estar presente nas redes sociais. Então, o dono também tem esse outro braço de dar conta, porque por mais que você tenha uma agência por trás, você precisa estar ali aprovando, gravando conteúdo. Então, essa parte financeira, meio que eles deixam de lado. Ah, quando der tempo, eu faço. Quando eu conseguir, eu faço. E o tempo é curto. Então a gente foca também nisso, porque sem um financeiro estruturado, se você não sabe quais estão os seus despesas, os seus custos, para onde está indo o seu dinheiro, você pode faturar muito, mas o seu dinheiro vai acabar e você não vai saber para onde. E o que você não pode medir, você não pode controlar. Então, a Verdade. gente foca muito nisso também, nessa parte de terceirização financeira, para dar esse apoio ao cliente. Então, tudo que essas empresas precisam, a gente consegue oferecer, que eu costumo dizer que é o ecossistema, Perfeito. entendeu? Porque tem tudo lá e tá tudo, você resolve suas questões todas dentro da Mavic. Entendi. E vale lembrar também que essa questão dessa presença digital que profissionais precisam fazer para poder melhorar o seu posicionamento, que é fundamental para que a empresa venda, ela precisa aparecer. Para ela aparecer, ela precisa se posicionar. Então, isso é uma curiosidade minha. Existe um valor, quando o assunto é marketing, eu não sei se isso contempla dentro de uma assessoria financeira, digamos assim, né? Eu não sei o termo correto que você usou agora, mas digamos que nessa consultoria financeira dessas empresas. E, nessa consultoria contempla o que a empresa, quanto a empresa tem que destinar para o serviço de marketing, por exemplo? Sim, eu costumo orientar para os clientes que invistam no máximo 30% do faturamento, tá? Nessa área do marketing. Porque você precisa se atentar. Eu não posso pegar o meu faturamento, porque eu tenho outras demandas, funcionários, o custo da operação, os produtos que eu preciso comprar, enfim, tem um custo da empresa. Então, não posso também comprometer o custo da empresa e o resultado final, mensal, apesar de ser um marketing extremamente importante, que ele se limite a pelo menos a no máximo 30%. E o interessante dessa questão é que, assim, a gente sabe que precisa fazer investimento em marketing. Para você ter ideia, nós somos uma agência de marketing e a gente está com cliente, tem clientes aqui há muito mais de 2, 3 anos, porque eles entenderam a importância de ter esse investimento Sim. destinado. Então, desde restaurantes, que são empresas que a gente atende aqui, loja de carros, enfim, produtoras de eventos, sabe que esse valor é o mínimo que a pessoa tem que destinar para essas ações, captação de novos clientes, posicionamento, enfim, estratégias de venda e por aí vai, né? Investimento em marketing é indispensável. Precisa existir. Sim. Antigamente, principalmente nessa área da contabilidade, se trabalhava muito por indicação. Ah, o meu cliente me indica para outro cliente, que ainda existe e é muito forte. A Mavic foi muito forte, se estruturou dessa forma. Mas, se você quer alavancar a receita, se você quer alavancar a autoridade do teu negócio, você precisa sim investir em marketing, porque hoje o mundo é digital. Se você não está na presença digital, você não existe, Verdade. entendeu? Então você precisa focar e investir sim nisso. E quando você se depara assim com a empresa, ó, a gente não tem esse verba para marketing, não. Qual é a orientação? Assim, não tem? Como assim não tem? Porque é estranho, né? Porque É estranho, mas não é incomum, tá? Principalmente para as médias e pequenas empresas. Que eu oriento? Vamos estruturar teu financeiro, porque, como eu falei, a maioria das vezes esse financeiro ele é desorganizado, ele é feito assim, às vezes num papelzinho, às vezes na agenda, às vezes numa planilha. Vamos estruturar o teu financeiro para a gente conseguir
medir cada despesa, como é que a gente consegue alocar e readequar muitas coisas, porque às vezes você acaba dispendiando muito valores inúteis, que não está trazendo resultado. E conseguir separar essa verba para esse outro investimento, porque o marketing é um investimento, ele vai te trazer retorno, não do dia para a noite. Não traz de um dia para a noite, de um mês para o outro. Mas ele é um plantio que você tem que estar ali regando, porque você vai colher, com certeza. E aí, e vale lembrar também que tem muitas das empresas, por exemplo, a Coca-Cola não faz comercial, a Coca-Cola custa tanto aqui, ela está sempre fazendo comerciais. Eu estou dando esse exemplo aqui porque algumas pessoas ainda fazem tem esse comparativo. E como é que você diz? Eu recebo quase toda semana 2 ou 3 clientes fazem alguns questionamentos em relação ao investimento que se faz necessário para poder captação de leads, para venda, para reconhecer a marca. Ah, minha marca não é conhecida e o meu concorrente é. Por quê? Aí vai entender que o cara está anunciando, o cara está com anúncio rodando dentro da Meta, anúncio rodando dentro do Google, tem cliente que está anunciando até dentro do TikTok também. Isso vai de segmento para segmento. E aí eu faço uma pergunta que envolve justamente essa área da contabilidade propriamente dita. Eu não sei se é porque eu não sou da área, eu não sou impactado, mas, por exemplo, eu nunca fui impactado por empresas de contabilidade, e na minha cabeça, o que é que passa? Eles não precisam fazer anúncio, porque eles já têm o trabalho do boca a boca muito forte. Então alguns contadores não, assim: "Não, os profissionais de contabilidade, não preciso não, porque para eu rodar anúncio, eu vou ter que preparar uma equipe, porque eu sei que se eu fizer anúncio, eu vou dobrar a quantidade de clientes". Eu não sei se é o mesmo sentimento que você tem. Sim. Eh, eu vejo por dois ângulos, tá? Primeiro, a questão do impacto conteúdo da contabilidade. É porque eu estou estudando, inclusive, isso. Eu já faz um tempo, desde que eu decidi fazer contabilidade, empreender, que eu estudo essa parte do marketing digital para a contabilidade. Nós, contadores, ainda temos, pelo menos os meus colegas que eu já conversei, temos muito receio de gravar conteúdo. Muita vergonha. Não é fácil. A gente grava uma, duas, três, 10.000 vezes. E não se agrada do E não conteúdo. se agrada do conteúdo. É, Mas só começa a fazer que dá certo. E a gente também tem uma linguagem muito contabilês. Não é uma linguagem popular. E a gente está trabalhando, pelo menos na Mavic, a gente está trabalhando para mudar essa linguagem, para falar mais diretamente a linguagem que o cliente entenda, porque a gente já faz isso nas reuniões, mas o conteúdo a gente precisa estudar, elaborar melhor. E o outro aspecto que eu vejo é que também nós não temos, já tenho pesquisado bastante, empresas de marketing voltada para essa área da contabilidade, que entenda do nosso negócio, porque eu já fiz parcerias com algumas pessoas para cuidar do Instagram, só que não deu muito certo porque eu tinha que pensar no conteúdo, eu tinha que formatar o conteúdo e a pessoa basicamente editava os vídeos e fazia aquela arte para fazer a postagem, mas o trabalho mesmo bruto, que leva tempo, que você tem que pensar, elaborar, era meu. E com tanta coisa que a gente tem para dar conta, fica complicado, entendi. entendeu? Então, assim, esses dois aspectos que eu vejo. A gente tem uma dificuldade, de fato, pela característica do profissional, e também a gente não tem agência de marketing voltada para essa área. E as que tem, em São Paulo, Rio, no Sul, os valores a gente não consegue, um escritório de médio porte, pequeno médio porte, ele não consegue, não tem verba para esse investimento nesse momento. Entendi. E aí é super válido o que você está dizendo, e aí, por incrível que pareça, eu concordo com o que você falou, em partes, porque assim, tem muitas, eu conheço muito, assim, a gente não atende aqui nenhum profissional de contabilidade, não atende, mas por exemplo, como é que eu fiz? Como é que vocês são uma empresa de marketing que cria conteúdo para uma loja de carros e consegue com a mesma linguagem ou com o mesmo script transformar essa linguagem para um corretor de imóveis e que dá certo? E aí eu trago esse mesmo sentimento aqui de que
O processo de criação de conteúdos que a gente trabalha e constrói aqui, ele é praticamente universal. O que é que muda? A linguagem que vai ser aplicada. Então, de repente, as experiências que você teve em relação aos profissionais que trabalhavam com essa questão de vídeo, coisa desse tipo, talvez não entendesse um pouquinho sobre copy, sobre estratégia e por aí vai. E esse universo aqui, que você está aqui falando sobre o teu negócio, já é um prato cheio para que você se posicione muito bem e que daqui, isso aqui já está acordado, a gente vai, que eu já enxerguei aqui vários cortes que podem ser feitos aqui, inclusive de falas que você sua, né, em relação ao que você conhece muito bem, e isso já é um posicionamento. É a criação de um conteúdo, digamos assim, retirado de um podcast. Então, isso aqui, de Sim. fato, vai ajudar bastante, né, a clarear. E em relação a essa questão, eu já tive muitos clientes que ele realmente, não, tenho vergonha, eu não sei se eu estou preparado, e acho que você já deve ter ouvido isso de alguém. É, é, vai com vergonha mesmo. Posta sem ver ele que você vai se acostumar. É difícil a gente se acostumar quando a gente tem É. esse primeiro contato assim, mas sabe que tudo isso vai fazer diferença no final, né? Porque a gente sabe que se você tivesse esse comportamento frequente, isso de certa forma vai ajudar muito lá na frente, né? É porque é a prática que te leva à excelência, né? Então, assim, o primeiro vai sair ruim, o segundo, o terceiro, o quarto vai sair um pouquinho melhor. O terceiro, mais o décimo, você já vai estar conseguindo se posicionar muito melhor e gravar menos vezes, porque você grava várias, repete várias vezes para conseguir sair um. Tipo assim, hoje, lá na Mavic, eu que gravo mais os conteúdos sou eu. Os meninos, eles ainda têm um pouquinho de trava. Então, eu percebo que comigo a gravação consegue ser mais rápida, porque eu já venho fazendo, mesmo sem gostar, tá, gente? Eu não Não gosto, gosta? não gosto. Por conta disso, eu preciso estar ali naquela prática e eu ainda não cheguei na fase gosto de fazer. Mas é importante e uma dica que eu posso dar para quem está assistindo que é profissional, começa gravando nos teus stories, bom dia, botando o rostinho, porque às vezes você também não gosta, você posta uma imagem, né? Mas começa nos teus stories pessoal, começa bom dia com teus amigos, só com aquelas pessoas que tu sabe que ali do teu cotidiano, que você vai se adaptando e vai começando a se reconhecer no vídeo. Perfeito, é sobre isso. Bom, gente, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Maiara Santos, a irmã dela está ali. Como é o nome da irmã dela? Mainara. Mainara, é É. isso? Mainara Santos. É isso? Martins, tá. A Mainara tá aqui, a irmã dela, mas aqui na minha frente está a Maiara, certo? Que está contando aqui um pouquinho das suas experiências, num episódio como esse de podcast aqui, que a gente já viu que muita coisa, ela já passou por muita coisa, e hoje ela está aqui comemorando, que isso aqui é mais uma das etapas, porque assim, não é fácil vir para cá, para olhar aqui para um monte de câmera e poder falar sobre a sua história, falar sobre as suas experiências, falar sobre tudo aquilo que você tem vivido, não é fácil, mas a gente sabe que isso aqui, com certeza, o fato da gente conseguir eternizar que é o mais transformador. E, claro, ajudar as pessoas que de repente, poxa, eu tinha esse mesmo sentimento que a Mayara teve e ficou essa pulguinha atrás da orelha, você tem ideia do que isso pode transformar a vida dela no futuro. E é propósito, né? E é isso que a Mayara veio falar aqui um pouquinho, né, sobre, além de todas essas histórias, o propósito dela, falar um pouquinho da Mavic Contabilidade, que inclusive, vou aqui reforçar mais uma vez o arroba, que é o Instagram, tá? Arroba Mavic underline contabilidade. Não tem o E no final, é contabilidade, só o Dzinho no final, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo. É só clicar que você cai direto lá no. Eu acho que dá link, não dá, irmão? Dá o link, clica e que já cai direto no Instagram. Lá no Instagram tem um telefonezinho da Bio para falar com Tem, atendimento, tem né? um telefone, Explica aí. tem um telefone, tem um site, tem Qual é o um site? www.maviccontabilidade.com.br. Pronto, aí o site também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão dos processos societários e estruturação judicial. Isso aqui é um dos serviços, então, também que você dispõe, é É, isso? que é o processo societário, porque quando você pensa em abrir um negócio, em abrir um CNPJ, você precisa sim de uma consultoria de um profissional que entenda, o contador, tá? Por quê? Porque a atividade que você escolhe, exemplo, promoção de vendas ou representante, ele faz uma diferença na tua tributação final. Então é importante que você, pensei em abrir
comecei a empreender, agora eu quero me regularizar, quero abrir meu CNPJ, então procura um profissional, procura a Mavic, que a gente está preparado para te atender. Eh, e para a gente conversar, ter aquele primeiro contato: "Olha, o meu negócio é isso, estou planejando faturar tanto", fazer aquele plano de negócios, que é muito importante, tá, gente, também. E a gente, nesse processo societário, faz essa análise: "Olha, qual é a tua atividade? A atividade é tal, promoção de vendas, então vamos optar por esse aqui na A, porque ele vai no anexo 3 e não no anexo 5, ou vamos fazer aqui a análise do fator R, você vai ter funcionário, quantos funcionários, salário, porque, para quem não sabe, o fator R é um benefício que a Receita Federal dá, que a tua atividade, exemplo, dentista, ele pode estar no anexo 3 do Simples Nacional, começa pagando uma alíquota de 6%, ou no anexo 5, começa pagando uma alíquota de 15,5%. Então, é uma diferença que vai fazer muito. 5 e 15. 6 ou 6. 15,5. Então, é uma análise que você precisa fazer, porque ele vai te gerar uma economia tributária. E você vai poder pegar esse valor que você está aí pagando de imposto a mais e reinvestir no marketing, numa expansão da empresa, em contratação de novas pessoas. Então, essa parte do processo societário engloba isso. A gente entende a atividade da empresa, o que que ele está planejando, planejamento de faturamento, e a gente abre nos moldes mais indicados. Se é ideal ter um sócio ou não ter um sócio, o que que ele quer que tenha naquele contrato de sociedade. Por quê? Um processo societário feito de forma não tão assertiva, vai te gerar outro custo, porque você vai precisar alterar. E qualquer alteração é um novo processo. Um telefone que você queira trocar no teu cartão CNPJ é um novo processo, é um novo custo para a tua empresa. Então, você precisa também visualizar essa questão para diminuir os teus custos. Entendi. Uma pergunta aqui de um curioso. Como é que eu consigo medir, eh, quando você diz assim: "A gente atende pequenas e médias empresas", quando você fala de pequenas empresas, é de um faturamento que vai de quanto a quanto? 360 mil, até É 360 mil é pequena. anual. Média, então, Média até um meio milhão. A entendi. gente tá usando essa base, certo? Mas aí vai não só o faturamento, tá? Porque o faturamento é o primeiro norte, mas aí tem, ó, tamanho da empresa, tamanho de funcionário, porque às vezes você monta uma empresa gigantesca, mas não está faturando tão bem. Então você precisa ter esse cuidado. Por isso que a parte do processo societário é importante ter o plano de negócios, porque te ajuda a fazer um processo societário assertivo. Entendi. Importante, tá? Ó, vamos lá. Terceirização financeira para tocar no crescimento empresarial. Qual a importância? Pronto, é aquela questão que eu já tinha falado antes, né? As pequenas e médias empresas, eles deixam o financeiro em segundo plano, vão fazendo da forma que dá. Então, a terceirização financeira nada mais é que eu não tenho um assistente financeiro aqui na minha empresa, às vezes não tenho um recurso financeiro para isso, então eu terceirizo esse trabalho na mão da Mavi Contabilidade. Então, a gente tem uma pessoa que todos os dias ele faz aquelas baixas do que você comprou, provisiona o que você precisa pagar naquele dia e também controla o tuas vendas. Por exemplo, um prestador de serviço, a gente tem um estúdio fotográfico. Ele faz contratos recorrentes para acompanhamentos mensais. Então, aqueles contratos a gente faz, lança no sistema, gera aqueles boletos que o cliente vai receber todos os meses, daqueles acompanhamentos. Então, e tudo isso é feito dentro da terceirização financeira. E todos os dias a gente dispara para o cliente, todos os dias de manhã. Ó, tem isso e isso aqui para pagar. Já programa no banco do cliente. A gente faz pagamento? Não. Questão de segurança, nossa e do cliente. Aquele acesso secundário do banco, que só autoriza consultas e programações de pagamento, mas ele não efetua de fato. Então, a terceirização financeira é esse, é todo o controle financeiro da empresa, Entendi. elaboração de contrato, envio dos boletos para o cliente, contas a pagar, que precisa mandar, aí chegou o papel de energia, aí todo dia o cliente que chegar na empresa dele, ele manda para a gente, e a pessoa vai lá, lança naquele sistema do cliente, e ele tem acesso a esse sistema também na empresa, tá? Não fica só na Mavic, não. O sistema ele é compartilhado. Tem a pessoa que trabalha nessa terceirização que faz, e o cliente também tem acesso
ao sistema e recebe esses alertas mensais. Porque outro fato, chega imposto, chega o contas a pagar, a energia e na correria ali do dia a dia de vender, de cuidar de funcionário, ele acaba esquecendo que é o daquele vencimento. Aí vai pagar multas e juros. Então, com esse trabalho, a gente também reduz esse custo financeiro de multas e juros por esquecimento, porque todos os dias, quando tem pagamento, ele recebe alerta, ó, precisa pagar isso, está programado no banco. Ele só entra lá no banco, autoriza o pagamento, está feito. Olha só, por isso que é importante você estar ter um, né, ter um escritório que possa te orientar nesse sentido. Aí, às vezes, você para pensar que, poxa, não é isso que eu estou precisando mesmo, que eu já tive muito problema em relação a esquecer pagamento, de fato, inclusive muito comum, né? Então, o fato de você ter esse acompanhamento, né, ter um escritório essa consultoria, né, primeiramente, né, para que a profissional te diga exatamente o que você pode fazer para que você não perca dinheiro com juros, com uma série de outras coisas que Tá, de isso outras coisas. acarreta, né? Sim. Vamos lá, certificado digital, né? Segurança e agilidade é importante, né? O certificado digital ele é indispensável. Hoje tem a senha do Gov, né? Alguns anos foi criado, que ele substitui muitas funções que a gente faz com a senha do Gov. Ele dá muitos poderes, digamos assim. Mas o certificado digital ele é indispensável para emissão de nota, para consulta, caixa postal, Cefaz, Receita Federal, as notificações que chegam, envio das declarações que a gente precisa enviar mensalmente, Ministério do Trabalho, encerramento de imposto, com o certificado digital ele é indispensável. Então, percebendo essa questão que ele veio nessa crescente do certificado digital, porque antes a gente ainda usava muita procuração, mas percebendo essa abrangência de serviço, a gente começou a ofertar também no escritório a questão do certificado digital, porque o cliente está precisando. Já lá no escritório mesmo, vídeo chamada, em menos de 10 minutos você já faz ali, a gente já consegue emitir e já consegue consultar e resolver todas as questões burocráticas da empresa com o certificado digital. Perfeito. Endereço fiscal, como soluções administrativas, é isso? Isso. Por quê? O endereço fiscal, o que que acontece? Você quer abrir uma empresa, às vezes, maioria das vezes de serviço, porque você pode abrir na sua casa, mas aquele endereço da tua casa, ele vai ficar exposto. Se ele buscar o nome da tua empresa, quando a pessoa abrir no Google mesmo, ele vai aparecer o endereço da sua casa. Então, é uma insegurança, porque tá o teu endereço exposto para toda a sociedade, toda a internet. Então, o endereço fiscal ele veio para suprir essa necessidade. E por muitas vezes também o cliente não tem aquela inscrição do IPTU. E você não consegue abrir se não tiver inscrição do IPTU, tá? É uma das obrigatoriedades. Você não consegue abrir um CNPJ. E no endereço fiscal você tem essa segurança de ter o seu endereço particular preservado. Não tem a possibilidade de não poder, porque a gente tem IPTU. E também fica lá disponível compras na internet, vai ter sempre alguém no escritório para receber. Às vezes em casa você vai sair, você vai para o médico, fica sem ninguém, não tem como receber. Então o endereço fiscal ele veio, a gente oferta também para simplificar e para otimizar a vida do cliente. Ah, tu não tem IPTU ou tu não quer expor o endereço da tua casa, a gente pode abrir aqui sem problemas, usa o nosso endereço e a gente fica como um correspondente fiscal da empresa. Entendi. Eu lembro que alguns dias atrás um colega perguntou assim para mim, Hamilton, eu estou trabalhando com e-commerce e parece que para a Amazon eles querem que a empresa tenha um endereço fiscal, tem um endereço fiscal para poder contemplar. Só que tem que ser em São Paulo, não pode ser aqui. E muda alguma coisa na dinâmica do trabalho que você faz? Não, no caso ele pode contratar uma empresa com endereço fiscal de São Paulo. É porque eu não sei se eles fazem isso, colocam endereço de coworks, eu não sei se é É, possível. que é o cowork, que é uma das opções do cowork, é o endereço fiscal. Aí também a questão da diferença do endereço fiscal para o cowork é que no cowork também ele tem o espaço de alugar a sala Sim, para quem quer trabalhar. No endereço fiscal, não, realmente você utiliza só o só endereço. o endereço. Só o endereço. No caso dele, aí tem a obrigatoriedade de abrir em São Paulo? Não sei te dizer agora porque que a Amazon está fazendo essa exigência. Mas é só ele entrar em contato com a empresa de endereço fiscal em São Paulo e abrir lá, não tem problema nenhum, assim. Só que a empresa fiscalmente vai estar registrado na Prefeitura de São Paulo, no Estado de São Paulo, então as regras tributárias é do Estado de São Paulo. Entendi. Olha só, gente. Então, ó,
Para você que está acompanhando aqui o Perspectiva Podcast, ó, seja no serviço de contabilidade em geral, consultoria tributária, processo societário, terceirização financeira, certificado digital, você está diante aqui simplesmente dela, Maiara Santos, da Mavic Underline Contabilidade, que é o arroba para você conhecer lá. Além desse serviço, tem outros que vocês são especialistas também, que é na área da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso, a gente atende muitos médicos, dentistas, né, nutricionistas, fisioterapeutas, porque é uma área delicada e muitos atendem como CPF. CPF você começa com 27,5% tributando imposto de renda pessoa física. Então, se você pode ir no Simples Nacional, começar com essa alíquota de 15,5%, que é a alíquota inicial, que é a questão do anexo 3 ou anexo 5, e se você tiver departamento trabalhista, né, pessoal trabalhando, você cai para 6%. Então, você é uma economia. Em vez de pagar 27,5%, você trabalha 6%. Inclusive, assim, uma das primeiras clientes que eu tive foi dentista, fazendo apenas o imposto de renda dela. Veio ela, agora depois veio a irmã fazendo imposto de renda. Aí a gente com muita conversa, mostrando números, ó, os benefícios. Hoje a gente conseguiu abrir os 2 consultórios das 2 médicas, né, em específico delas, porque foi um dos primeiros, então você acaba tendo aquele carinho. E hoje a gente cuida do consultório delas, a parte essas dicas de financeiro, olha, você precisa fazer assim, porque como a pessoa trabalha de pessoa física, ela não tem muito cuidado. Compra ali, compra sem nota, pega só um recibo. Aí quando passa para o CNPJ, você precisa ter alguns cuidados fiscais. Por Aí, exemplo. por exemplo, comprar os produtos que elas utilizam nas clínicas sem nota. Não, manda só o recibo. Antes, com pessoa física, trabalhava assim. Não, a gente já orienta, ó, precisa comprar com nota e o nota no nome do consultório. Se ela não fizer isso, qual é o prejuízo que ela pode ter? Primeiro, ela está cometendo infração, né? A gente não consegue contabilizar. Com isso, o resultado da empresa, que é o lucro ou o prejuízo, ele fica defasado, porque sem documento fiscal a gente não pode contabilizar, é uma das regras. Então, assim, a gente não consegue medir o resultado dela de fato. Além tá quebrando uma regra tributária, contabilmente falando e financeiramente falando, ela fica com um resultado ilusório, porque só tá metade da operação dentro. Aquele custo com aquela mercadoria que ela comprou para prestação de serviço, ele não está compondo na contabilidade. E aí, como é que eu sei se de fato a empresa está se pagando? Se de fato ela está precificando da forma correta? Se eu não consigo mensurar isso dentro da contabilidade? Olha só, tá vendo aí, gente, a importância de se ter uma profissional, um escritório que entenda de todas essas etapas. Eu fui fazendo perguntas aqui de um possível médico que poderia, tenho dificuldade para isso aí, eu nem tenho tempo. Como é que eu faço? Então, você está diante de um escritório que vai poder te ajudar em todos esses sentidos aqui. Eu fui fazendo pergunta em cima de pergunta e ela, sem titubear, responde simplesmente tudo. Então é por isso que eu recomendo demais aqui, ó, Maiara Santos, da Mavic Underline Contabilidade. Dá uma olhadinha aqui no Instagram dela, para você conhecer no escritório, porque os profissionais são impecáveis lá. Maiara, eu queria passar horas e horas aqui conversando contigo, porque de fato é interessante quando a gente está com um profissional que entende do que fala, fala realmente com segurança, e você é uma dessas profissionais e eu quero assim, te parabenizar. Obrigada, obrigada mais uma vez pela oportunidade. É emocionante, fazer uma retrospectiva da história da Mavic, apesar de ser um escritório de não de uma longa jornada, a gente tem muita experiência, porque já trabalhamos em outros escritórios, e a gente oferta aos nossos clientes, o nosso objetivo maior é uma experiência do cliente na forma de excelência. Na Mavic, você sempre vai falar com os sócios, com os donos da Mavic, certo? A gente está ali 24 horas disponível para o cliente, tá? O WhatsApp nos proporciona isso. Então, às vezes o cliente está com um problema de uma nota, aí está com uma dúvida no final de semana, a gente não se abstém em atender, porque esse é um dos nossos diferenciais, e atender o sócio diretamente com o dono da Mavic. Você não precisa estar rodando em vários funcionários até chegar a gente para resolver o problema. Que legal, viu?
Então, Mayara, eu quero agradecer demais a gentileza de você ter topado vir aqui conversar com a gente. E vou te confessar uma coisa: quando a gente estava buscando aqui alguns profissionais, a gente selecionou algumas empresas que poderiam estar aqui para poder a gente conversar. E a gente ficou feliz demais quando você disse assim: Poxa, eu acho que é legal, vale a pena ir lá contar minha história. Eu nunca participei. A gente fez convite para profissionais que não tinham coragem de aparecer. Meu Deus, como é que pode? Em em pleno 2024, as pessoas ainda se privando de poder aparecer e de falar sobre o seu negócio, porque tem medo de falar sobre o seu negócio. Ué, você estudou tanto tempo, por que que não fala? Então, hoje é essa grande segurança que todos os clientes têm, precisam ter, né? Porque, poxa, a proprietária da empresa tal estava falando sobre isso. E não é à toa que a gente vê vários grandes donos de empresa botando a cara no sol. Eu não sei o nome dele, mas o da CIMED está lá agora, sabe? O Não só ele. Davan, o Davan, Davan, tá todo mundo botando rostinho. Sabe por quê? Pessoas compram de pessoas. E aí a gente segue nessa mesma linha, olhando para o de vários profissionais que estão se destacando no mercado. Isso é tendência, gente, não tem jeito, e é um tipo de coisa que você não pode mais retroceder. É assim? é um caminho sem volta, assim, tá com medo, a gente vai com medo mesmo, vai com vergonha, porque realmente é isso, pessoas compram de pessoas e pode ser a melhor empresa, mas ele precisa saber de quem que ele está comprando, com quem que ele está entregando a vida dele, porque o contador não tem segredos para o contador. O empresário precisa contar tudo. Então, ele precisa ser uma pessoa com quem ele confie, com quem ele se conecte, com quem ele sinta que tem experiência. Então, é importante, sim, você ter uma empresa estruturada, mas é importante você estar aparecendo, você realmente ter propriedade e mostrar essa propriedade, porque não basta ser, você também tem que parecer ser. Então, estar na frente das câmeras, participar de um programa como esse, gravar conteúdo, estar no Instagram faz parte do empreendedorismo contábil também. Não é só a lei, não é só estudar, não é só estar se especializando. Eu comecei uma especialização agora, no meio de tudo isso, tem que estar fazendo isso, mas aparecer faz parte do empreendedorismo contábil, sim. Com certeza, então. Mayara, mais uma vez, muito obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Obrigada. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, meu muito obrigado. Né? Eu sei que você compartilhou muito isso aí, esse link. E aproveita, deixa uma mensagem para a Mayara. Se tiver uma pergunta para ela, deixa também na descrição desse vídeo que a gente encaminha para ela. Ela responde em um dos seus vídeos. Seus vídeos, né? Ela vai abrir lá uma caixinha de perguntas também para que você de repente aproveite e tire sua dúvida. Se você quiser marcar uma conversa com ela, vai lá no link do Instagram que você marca lá com ela para poder entender de que forma ela pode te ajudar, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez você que nos acompanha sempre aqui em todas as edições do Perspectiva Podcast e eu volto num próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.